Olá pessoal, olá para vocês que nos acompanham, prazer hoje estar aqui para trazer para vocês parte dos resultados da minha pesquisa de doutorado. Eu sou Leire, sou jornalista aqui na TV Unesp e defendi no dia 26 de abril deste ano a minha tese pelo programa de pós-graduação em comunicação aqui da Unesp em Bauru, com o título Telejornalismo e Sites de Redes Sociais, um estudo sobre as mudanças recentes no modo de endereçamento do Jornal Nacional. Eu decidi estudar telejornalismo muito em razão da minha prática profissional, né? E foi uma decisão bastante acertada, porque durante esse período eu consegui refletir bastante sobre a minha atuação, também trazer questões, conceitos, né, da academia para a minha atuação. Então foi um período bastante rico. E quando eu ingressei no doutorado, eu ingressei com um outro projeto de pesquisa, que também falava sobre telejornalismo, mas um fato mudou completamente os rumos da minha pesquisa, que foi o dia 27 de abril de 2015. Eu ainda não tinha iniciado as aulas do doutorado e o Jornal Nacional passou por uma grande reformulação na sua linguagem. Vocês devem se lembrar, foi quando pela primeira vez o William Bonner e a Renata Vasconcelos, eles saíram de trás da bancada e começaram a caminhar pelo cenário. Essa foi uma mudança bem significativa, o cenário foi preparado para isso. Também tiveram alterações nos recursos gráficos que eram oferecidos pelo jornal. Eles passaram também a oferecer no cenário um telão gigante em que os apresentadores apareciam de corpo inteiro e os correspondentes que estavam do outro lado do telão também de corpo inteiro, num enquadramento que simulava uma conversa face a face. Então, todas essas mudanças, elas passaram a conferir a partir daquele momento uma linguagem menos formal para o telejornal. E ele não era o meu único objeto de pesquisa pelo projeto inicial que eu ingressei no doutorado. Mas eu comecei a perceber que naquele momento, né, por conta dessas mudanças e do que viria a partir disso, estava ali um importante objeto de pesquisa. E foi quando então eu decidi por estudar só o Jornal Nacional. Mas era um desafio também, porque eu tinha essas situações, mas eu não tinha nada concreto ainda em relação ao que iria ocorrer a partir dali, né? Então eu sabia que eu ia precisar mudar o meu projeto, eu ainda não tinha um aporte teórico, não tinha uma metodologia, eu só tinha essas situações. E aí, conversando com o meu orientador, o professor Mauro Ventura, nós decidimos que a perspectiva da minha pesquisa seria essa, que o Jornal Nacional, que essas situações que estavam ocorrendo, elas que conduziriam a minha pesquisa, elas seriam o meu norte. E aí então eu fui em busca de identificar, né, a partir dessa data, outras situações, outras mudanças no noticiário para de fato dar andamento à minha pesquisa. E aí ficou decidido que ao longo de 2015 eu faria então a observação do Jornal Nacional ao vivo na TV. Então todos os dias eu acompanhava o telejornal e observava, né, possíveis mudanças. Eu ainda não tinha definido o conceito de modo de endereçamento, que é a forma como o telejornal se direciona, constrói o seu estilo com o público. Eu ainda não conhecia esse conceito, mas já comecei a fazer a observação do telejornal. E aí eu já comecei a identificar algumas situações que me chamaram muito a atenção, porque o jornal começou a fazer referências aos sites de redes sociais durante a transmissão ao vivo. Então, basicamente, eu percebi 5 situações bastante representativas. Uma delas foi uma situação em que foi apresentada uma notícia em que um hacker, ele tentava invadir o computador de bordo de um avião em pleno voo
Então a notícia era essa tentativa, isso ocorreu nos Estados Unidos. E ao fim dessa notícia, William Bonner fez um comentário sobre a aparência desse personagem, desse hacker, né? Era um cara careca, com uma barba bastante longa, e ele usou a expressão, cara de maluco ele tem. E esse comentário do William Bonner, ele repercutiu muito nos sites de redes sociais naquele dia, né? E isso ficou perceptível porque momentos depois dele ter dito isso, ainda na mesma edição do telejornal, ele usou um espaço para se retratar. Ele disse que, ao mesmo tempo em que ele acompanhava o telejornal, ele observou os comentários nas redes sociais e que isso chamou a atenção dele, ele repensou sobre esse comentário e concluiu então que tinha sido um comentário infeliz. Então foi a primeira vez que eu vi em uma situação como que os sites de redes sociais já estavam de alguma forma interferindo na forma como o telejornal se relacionava com o seu público. E como essa situação, ocorreram outras, de erros de informação que foram corrigidos ao vivo e em que o William Bonner citava, olha, o pessoal das redes sociais avisou a gente, então ele dava indícios de que havia um monitoramento dos sites de redes sociais e que era importante citar isso dentro do telejornal. Então, por conta dessas características de agilidade nas respostas, ainda na mesma edição do telejornal, e também pelo grau de compartilhamento, né, dessas mensagens trocadas nas redes sociais para chegarem até o Jornal Nacional, eu percebi que essa relação ela se dava muito por intermédio do Twitter, que tem essa característica, né, de compartilhamento rápido, de propagação de conteúdo. E aí eu passei a fazer uma observação nesse período, no ano de 2015 também, sobre o tipo de postagem que o Jornal Nacional fazia na sua página oficial no Twitter. E aí me chamou a atenção um tipo específico de postagem. Todos os dias, no início do jornal na televisão, eles faziam uma postagem de uma foto com os apresentadores para marcar esse início da transmissão na TV, no Twitter. E aí eu comecei a analisar essas fotos e elas tinham sempre uma característica de tentar passar certa informalidade aos usuários do Twitter. Então eram fotos do William Bonner e da Renata Vasconcelos na bancada, ele segurando a escova de cabelo dela, fazendo uma brincadeira, ela tomando um chá para aquecer a voz. Então eram situações bastante simuladas, posadas mesmo para essas fotos. Muitas fotos de bastidores também, enquadramentos que a gente não via antes, né, sendo exibidos ali no Twitter. Né? Então eu percebi que existia sim o interesse do telejornal em passar essas informações e conferir uma certa informalidade, né, na sua linguagem. E aí eu tinha essas situações mapeadas de 2015, mas eu ainda não tinha uma teoria, não tinha uma metodologia. Eu só sabia que eu não gostaria de investigar essas situações apenas pelo viés da tecnologia. Então, eu passei a estudar uma corrente teórica chamada dos estudos culturais e foi ela que deu o norte para a minha pesquisa. Já a metodologia, ela veio quando eu conheci o trabalho de uma professora da Universidade Federal da Bahia, a professora Itânia Gomes. Ela trabalha o conceito de modo de endereçamento e ela usa esse conceito de modo de endereçamento que surgiu lá na análise fílmica na década de 1970, é ela que aplica esse conceito para analisar um telejornal. Então, ela cria algumas categorias, inclusive, para essa análise. Então, quando eu entrei em contato com essa teoria e conheci esse conceito de modo de endereçamento, eu cheguei à conclusão de que era exatamente isso que eu precisava investigar, né? Como que o telejornal passava a construir uma nova relação com a sua audiência, se endereçava, construía um estilo, né, com a sua audiência
a partir dos sites de redes sociais. E entre essas categorias que a professora ela cria, estão os mediadores, que são os apresentadores, o contexto comunicativo, a relação que se estabelece entre o telejornal e o telespectador, o pacto que existe sobre o papel do jornalismo na sociedade, a própria forma como as notícias são apresentadas, todas essas são categorias que ela cria, né, para fazer a análise do modo de endereçamento do telejornal. E aí eu descobri que a professora Tânia já tinha feito um mapeamento, tinha orientado uma pesquisa que fazia o mapeamento do modo de endereçamento do Jornal Nacional. Mas essa pesquisa tinha sido feita em 2005, então todas essas situações que eu estava verificando 10 anos depois, elas não tinham sido contempladas nesse mapeamento, nesse modo de endereçamento anterior. Mas foi muito importante porque, por exemplo, nessa pesquisa foi mapeado que o Jornal Nacional ele se endereça ao público de forma a passar para o público que ele é um telejornal imparcial, que ele é um telejornal bastante preocupado com os interesses do cidadão, defensor, guardião dos interesses dos cidadãos, e que ele é um telejornal que traz o que de mais importante aconteceu no dia. Então toda a construção, por meio dos apresentadores, das relações que são estabelecidas do telejornal com os telespectadores, todo esse contexto vai no sentido, a estrutura das reportagens, dos materiais apresentados, vai nesse sentido de passar esse endereçamento ao telespectador. E a minha pesquisa vem dar um passo adiante justamente nesse sentido, porque até então o que se identificava era que o modo de endereçamento ele se estabelecia nessa relação telespectador, telejornal, por intermédio apenas da televisão. E a minha pesquisa ela vem defender que isso ocorre também por intermédio dos sites de redes sociais. No caso da minha pesquisa, o Twitter, que esse modo de endereçamento também se constrói por essas relações a partir dos sites de redes sociais. Então, eu busquei responder, aí então eu já tinha uma pergunta de pesquisa, né, a partir dessa metodologia. Eu defini como pergunta de pesquisa o que está mudando no modo de endereçamento do Jornal Nacional nesse cenário permeado pelos sites de redes sociais. E aí, por que a expressão está mudando e não mudou? Porque assim como o telejornal já passou por outras mudanças no passado, e recentemente, durante a minha pesquisa, ele também passou por mudanças de cenário, de linguagem. Eu faço um recorte na minha pesquisa. Isso não significa que não vão existir outras mudanças. Então, o que está mudando, justamente porque é um recorte, é um período específico que eu analiso. E aí, eu tinha essas definições e eu precisava fazer uma nova coleta de dados. Então eu parti para uma nova coleta de materiais e aí eu usei o período de novembro de 2017, então veja, passou um tempo, né, de 2015 que eu iniciei. A coleta eu fiz de novembro de 2017 até maio de 2018. E aí a diferença é que nessa observação que eu fiz nesse período, além de assistir o Jornal Nacional ao vivo, eu também coletei tweets de usuários do Twitter que eram telespectadores ou não do Jornal Nacional, seguidores ou não do Jornal Nacional, mas que faziam comentários ou sobre o telejornal ou sobre o conteúdo no momento da transmissão do jornal. Eu montava essas coletas a partir de situações que eu estava assistindo ali ao vivo, via alguma situação, montava uma coleta de dados, ou então, ao acompanhar mesmo, eu ficava logada no Twitter, então ao acompanhar as interações, também percebia alguma situação e montava uma coleta. E aí a minha ideia não era mapear quantitativamente esses tweets, e não era fazer uma análise dessa rede que se configurava, mas era pegar comportamentos pontuais para perceber como que os usuários recebiam esse modo de endereçamento que passava a mudar.
E aí, nesse período, foram muitas as situações que eu identifiquei, foi muito interessante, foi uma coleta bem rica, e eu selecionei 8 situações para apresentar na minha tese. Eu não vou apresentar todas elas aqui, então fica o convite para depois vocês pegarem o material, se vocês tiverem interesse, darem uma olhada, mas algumas delas eu tenho certeza que vocês vão se lembrar. A primeira delas é quando o William Bonner ensina os telespectadores a gravarem com o celular deitado. Então, depois de uma reportagem em que é utilizado um vídeo na vertical, a nota-pé dessa reportagem, ele dá algumas outras informações, mas faz como se fosse um tutorial explicando para os telespectadores que, na verdade, a melhor forma de gravar o vídeo era na horizontal. Isso repercute muito, justamente porque não é a prática das redes sociais usar o celular na horizontal. Então, são muitos memes, são muitas piadas, né, em relação a esse fato, isso repercute bastante. E depois o telejornal volta a usar vídeos na vertical, tanto que é uma demonstração de que essa orientação não surtiu muito efeito. Uma outra situação que eu identifiquei foi a campanha O Brasil que eu quero, que na internet virou O Brasil que eu não quero. Então surgiu com uma proposta de apresentar as belezas dos municípios brasileiros em período eleitoral, mas o que as pessoas queriam mostrar eram mesmo os problemas. E essa campanha, olha que interessante, ela é lançada como uma campanha dos telejornais da Rede Globo, ela é lançada no Fantástico, mas diante dessa repercussão das pessoas mudando o foco da campanha, a retratação, a reconsideração, né, sobre a campanha vem no Jornal Nacional. É o William Bonner que faz, né, uma reconsideração mesmo. Ele diz que as pessoas podem encaminhar o vídeo que elas se sentirem à vontade, do lugar que elas quiserem. E ele não deixa claro que em decorrência dessa movimentação nas redes sociais, mas fica evidente que é. A terceira situação, eu não sei se vocês acompanharam, é um vídeo do jogador Cavani na Copa do Mundo. Em uma das edições do Jornal Nacional, durante a Copa do Mundo, eles fizeram uma reportagem porque o jogador tinha se machucado, era dúvida na escalação, e eles usaram um vídeo para mostrar um tratamento médico do Cavani, e dizendo que aquele vídeo era atual, mas era um vídeo de 1 ano atrás. Só que era um vídeo que, por algum motivo, voltou a circular nos sites de redes sociais naquele período. Era um vídeo, inclusive, que o Cavani estava ouvindo uma música sertaneja brasileira. E a reportagem, todo o fim da reportagem é construído em cima desse vídeo, como se ele fosse daquele momento, como se ele fosse atual, e ele não é. E ele não era. Então, foi necessária uma retratação no dia seguinte. Foi feita pela Renata Vasconcelos, lá, direto de Moscou, e ela explicou que o vídeo não era atual, que tinha ocorrido esse erro. Então, também foi uma situação bastante importante da minha pesquisa. E a última que eu gostaria de comentar com vocês é a leitura de um tweet de um perfil falso. Em meio à crise da Venezuela, o fechamento das fronteiras, o interesse do Brasil em enviar mantimentos para lá, o Jornal Nacional estava fazendo a cobertura desse fato, fez uma reportagem sobre um gabinete de crise que tinha sido criado para tratar desse assunto, e a reportagem, então, ela foi exibida no jornal com uma fala do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o Augusto Heleno. Porém, na ânsia de querer atualizar essa informação, no fim da reportagem, William Bonner leu uma nota com um tweet atribuído ao Augusto Heleno. Porém, era um perfil falso e ao fim do jornal ele precisou fazer uma retratação e dizer que aquela informação que tinha sido lida não era do ministro, era um perfil falso. Então foram situações que repercutiram muito
E aí, diante dessas situações, eu vi que eu precisava novamente observar como estava sendo feita a postagem de conteúdos no Twitter, se aquelas características que eu tinha visto, né, do Jornal Nacional, elas se mantinham. E aí eu fiz, novamente, um período de um mês de análise e percebi que aquelas fotos que eu havia identificado como postagens bastante significativas, elas se mantinham, mas o telejornal, na sua página oficial no Twitter, também passou a fazer a postagem de chamadas em vídeo. E essas chamadas em vídeo, elas passaram a ter um alcance bastante significativo, até maior que as fotos, que eu consegui mapear pelas curtidas, pelos comentários. O número de visualizações dessas chamadas eram muito grandes. E aí eu pude perceber que eram as mesmas informações das chamadas que eram veiculadas na televisão, minutos antes do jornal ir ao ar, mas no Twitter era gravado um vídeo específico com uma linguagem bem menos formal, quase uma conversa, principalmente quando era o William Bonner que fazia esses vídeos, quase uma conversa ali com os usuários do Twitter, e sempre deixando claro ao fim dos vídeos que o Jornal Nacional começava às 8h30, horário de Brasília, salvo algumas exceções, porém os usuários do Twitter podiam assistir o jornal a qualquer tempo na internet, e aí ele dava o endereço do G1. Então, ficou bastante clara essa intenção de aproximação a esse público, convidando esse público para assistir o telejornal na TV, mas também dando a opção do conteúdo do telejornal ser consumido em outras plataformas. Então, eu tive todas essas situações, né, coletadas em 2017, 2018 e também lá no período de 2015, para interpretar como que elas davam pistas de mudanças no modo de endereçamento. Então, o que o jornal estava querendo estabelecer? Que estilo? Como ele queria se direcionar ao seu público? E aí eu descobri, então, 2 eixos. Em um deles, para manter aquelas formas já estabelecidas de jornal imparcial, que traz o que de mais importante aconteceu no dia, que é guardião dos interesses dos cidadãos, o Jornal Nacional primava muito por esse modo de endereçamento e passou a usar as redes sociais para atingir esse objetivo. De que forma? Usando as redes sociais para apuração de informações, para trazer o outro lado, para trazer informações que eles não teriam acesso de outra forma, por conta ou de impossibilidade da equipe estar naquele lugar, ou por conta de o conteúdo só ter sido disponibilizado por meio das plataformas digitais. Então, para se manter como o telejornal atual, que traz o que de mais importante aconteceu no dia, ele passou a recorrer sim às redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, num segundo eixo, o jornal também, de uma forma inédita, começou a se endereçar como um telejornal mais próximo do telespectador e aberto a críticas e sugestões. Porém, essa abertura, né, e essa proximidade, eu fui observar que ela só vinha por intermédio dos sites de redes sociais. Porque o telespectador convencional, que não tem acesso às redes sociais, ele continuou assistindo o telejornal da mesma forma, sem fazer nenhum tipo de interação. Então, só o telespectador que tinha acesso às redes, de fato, tinha essa abertura. Mas, ainda assim, esse é o modo de endereçamento do telejornal. Ele quer passar para o telespectador essa informação, de que ele está próximo do telespectador, de que ele está aberto a críticas e sugestões, ainda que esse espaço que ele ofereça seja um espaço muito controlado e muito menor do que do potencial que ele poderia ter. E aí, como então que o telejornal faz isso, né? Por meio de todas aquelas situações, eu pude identificar que mudou a postura do apresentador justamente nesse sentido, em busca dessa aproximação. Então, os apresentadores, eles adquiriram uma postura menos formal. Eles partiram mais para a informalidade, para trazer situações do cotidiano,
durante o telejornal, a exposição de opiniões também. E na internet também essa busca pela aproximação por meio das imagens, das fotos, dos vídeos, da linguagem que se usava nos conteúdos compartilhados ali no Twitter. Por meio da condução ao vivo também, o que mudou, né? Essa interferência em alguns momentos de trazer, né, ou reclamações ou considerações dos telespectadores usuários na transmissão ao vivo. Então essa também foi uma forma de deixar o telejornal mais próximo, de se mostrar aberto. E essa constante busca pela aproximação, deixando claro que o telejornal faz um monitoramento dos sites de redes sociais. Então, em diversas situações, era perceptível a intenção de deixar claro que a equipe do telejornal estava atenta a tudo que estava acontecendo nas redes sociais e estava aberta para receber essas considerações, ainda que com ressalvas, né? Uma outra questão foram esses reposicionamentos editoriais também que o telejornal assumiu em relação à campanha Brasil que eu quero. Teve uma outra situação em que, na cobertura do Carnaval da Escola Paraíso Tuiuti, em 2018, o jornal também fez uma cobertura menor, reduzida para essa escola. A repercussão foi significativa nas redes sociais. Ele teve que, ele depois refez, né, esse material, fez uma nova reportagem tratando desse assunto. Então fica evidente que em alguns momentos, ainda que não é deixado claro, é feito um reposicionamento editorial. Não só para atender os interesses e as críticas dos usuários de sites de redes sociais, mas também para atender um endereçamento que é próprio do telejornal, né, que ele tem o seu objetivo. E aí, quando faz uso de declarações, de conteúdos que são postados pelos usuários, também traz essa relação de aproximação. Porque quando você posta um vídeo na sua rede social e depois você vê esse vídeo compartilhado num telejornal, que antes você não tinha essa proximidade, realmente gera, né, uma sensação de proximidade, né? Então, existe esse ponto de identificação também ao usar esses materiais, fotos, vídeos, tweets, né, durante a transmissão. Então, para concluir, né, diante de todas essas situações e considerações, a minha visão é de que, ainda que o telejornal se enderece dessa forma, né, que busque uma aproximação e que se diga aberto a críticas, sugestões, comentários dentro da cena da transmissão ao vivo, o telejornal ainda não enxerga essas plataformas digitais como complementares e muitas vezes ele enxerga como concorrente. O caso do vídeo na horizontal é um exemplo bem claro. Então falta essa visão ainda de complementariedade. Porque ficou evidente que nenhum dos usuários iria gravar um vídeo específico para enviar para o telejornal, né? Então o telejornal poderia assumir aquela configuração própria das redes sociais para exibir um conteúdo, até porque é um conteúdo que já está sendo familiarizado, as pessoas estão em contato direto com esse tipo de conteúdo e ver esse material no telejornal não existiria nenhum estranhamento, ou poderia haver um esclarecimento também sobre o tipo de conteúdo que está sendo utilizado. Então, quando o telejornal ele faz esse pedido e ele busca modificar uma ritualidade que é própria, né, ali dos usuários das redes sociais, ele demonstra que ele não entende essas plataformas como complementares, mas sim como concorrentes, ao querer um material muito específico, né, pro telejornal. E também o telejornal demonstra que não há uma compreensão total das ritualidades, novamente, dessas próprias dos usuários dos sites de redes sociais, porque como a gente viu, houve a situação em que o telejornal faz a leitura de um tweet de um perfil falso. Depois utiliza um vídeo que não é atual, que está circulando novamente nos sites de redes sociais. Então, o que deixa claro?
de que é preciso compreender um pouco mais essas ritualidades que são próprias das redes sociais. Perfis falsos existem, recirculação de conteúdo é comum, de tempos em tempos a gente vê determinados vídeos circulando, porque quando esses pontos não são atendidos, todo aquele trabalho na construção de um modo de endereçamento do telejornal, ele se torna menos eficiente, porque ele é construído justamente na relação com o telespectador. Se o telespectador vê um vídeo que não é atual sendo usado como atual, a leitura de um tweet que é de um perfil falso, tudo isso depõe contra o modo de endereçamento do noticiário. Então, durante a minha pesquisa, para mim, fica clara essa situação, de que existe essa mudança, né, no modo de endereçamento, ela é pequena, né, mas ela existe, porém, ainda ainda é contraditória a forma como o telejornal faz uso, né, dos sites de redes sociais, dos conteúdos que são veiculados. Bom, era isso que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham gostado dos resultados. Essa é uma parte só dos resultados da minha pesquisa, então convido vocês também a lerem a tese. Lá tem outros exemplos práticos também dessas situações que eu coletei. E agora eu fico aberta para as dúvidas e perguntas de vocês. Leire, você comentou que o Jornal Nacional está se transformando e essa interação do público durante o programa ainda não é frequente, são momentos pontuais em que eles leem ou exibem vídeos recebidos pela rede social. E dentro da mesma emissora, um exemplo é o Bom Dia São Paulo, tem momentos específicos dentro do telejornal em que o público envia suas mensagens via o Twitter, via outras redes sociais, apontando o que pensa sobre a reportagem e até possíveis erros. Você acha que, ao longo do tempo, o Jornal Nacional vai se transformar e vai inserir esse momento de interação com o público? Eu acredito que não. Não, porque, como eu falei do modo de endereçamento, né, ele é muito específico para cada telejornal, né? Então, é o estilo próprio de um telejornal. Então, o estilo próprio do Bom Dia Brasil, que você citou o exemplo, é esse. Mas eu acredito que esse não seja, né, o estilo próprio do Jornal Nacional. Ele busca, sim, né, essa aproximação, porque esse é um movimento inevitável, né? A integração hoje ela é muito grande com os sites de redes sociais. Ele também não conseguiria deixar de não fazer essa pequena atualização, essas pequenas mudanças no seu modo de endereçamento. Mas eu não enxergo que isso vá mudar o estilo próprio do telejornal, que ele vá passar a ter essa abertura maior para a participação, né, dos usuários. Então eu vejo que são pequenas situações, pequenas mudanças que vão ocorrendo ao longo do tempo, mas eu não vejo isso como uma reformulação completa da linguagem do telejornal, ainda que ele se apresente dessa forma, ainda que ele faça, né, menção a essa aproximação, a essa abertura. Pelo menos essa é a minha visão neste momento, né, no recorte temporal que eu faço para a minha pesquisa, na análise das situações que eu tenho nesse momento. É claro que isso pode mudar ao longo do tempo, né? Mas nesse momento eu diria que não. Eu acho que ele é um telejornal consagrado por esse estilo também, né? Ele é reconhecido. O Jornal Nacional, ele representa para os brasileiros, ainda que isso venha mudando bastante ao longo da última década, ele representa o formato de telejornal mais bem acabado, né? É o que se espera de o Jornal Nacional apresenta o que se espera de um telejornal. Existe um conceito para isso, que é o conceito de estabilidade em fluxo, que a professora Tânia também trabalha esse conceito. Ele conserva características, mas ele está em processo de mudança, mas ele conserva as características que o brasileiro considera como prioritárias para um telejornal. Então ele apresenta essa estrutura bem acabada
do que se espera de um telejornal aqui no país. Então, por conta dessas razões, eu não vejo essa mudança tão grande no telejornal, não. Leire, a gente está vivendo num período em que tudo que está na internet é questionável, né? Um período em que fake news está muito em pauta. E nesse contexto, a figura do jornalista passa a ser um norte, assim, onde a gente vai buscar a informação. Então, por exemplo, a gente recebeu uma notícia no WhatsApp. A gente vai para um portal jornalístico mais tradicional para ver se aquela informação procede. Nesse sentido, você acha que existe a tendência do Jornal Nacional, né, voltar a ter padrões mais conservadores, assim, mais sisudos, para tentar se tornar um veículo, digamos assim, visivelmente mais respeitável, já que estar associado à internet pode causar essa ideia de pouca informação, de fake news, enfim? Eu acho que ele já faz isso com aquele projeto Fato ou Fake, né? O Jornal Nacional, em diversas edições, ele divulgou, né, esse projeto que envolve diferentes veículos de comunicação e sempre ressaltando esse papel, né, dos veículos de comunicação em apurar a informação. Eu acho que a sua pergunta vem muito no sentido das situações que eu relatei, né? Da leitura de um perfil falso, né? Do uso de um vídeo que não era atual. Eu acho que nessas situações mesmo, o telejornal ele foi surpreendido, né? Justamente por essas novas práticas que se configuram nos sites de redes sociais. Então, por isso que na minha pesquisa eu aponto isso como uma necessidade do telejornal. A partir do momento que ele conhece essas práticas, ele consegue fazer uso, né, também desse tipo de conteúdo, sem deixar de lado a preocupação com a informação, a apuração. Então, eu acho que é esse o ponto. Ele não precisa deixar de utilizar esse conteúdo, né? Mas assim como o conteúdo tradicional, ele precisa dos padrões, né, de produção desse conteúdo, das regras na produção desse conteúdo. Então, a checagem, a apuração, né? Então, o mesmo tratamento que é dado a uma reportagem tradicional precisa ser dado a esse conteúdo que é utilizado e que vem, né, das plataformas digitais. Então, eu acho que não é necessário, né, que ele não utilize esse material, que volte a uma etapa anterior, por exemplo, né? Ele tem condições, sim, de incorporar, mas fazendo a apuração, a checagem, né, e garantindo, né, a confiabilidade dessas informações que são veiculadas e que são de responsabilidade dele. A partir do momento que está, né, no telejornal, que é veiculado pelo telejornal, é de responsabilidade, né? Então, eu vejo dessa forma. Leire, você deixou bem claro que realmente o Jornal Nacional ser uma referência. Você acha que novo formato dele, essa nova pegada, ele pode ser usado como referência para outros jornais que são um pouco mais engessados, até de outras emissoras também? Eu acho que sim, e pode ser sim uma referência não só para outros telejornais, como para outros programas televisivos, né? Essas práticas, elas são muito recentes. Então, a gente está ainda num movimento de reconfiguração das linguagens, né? E eu vejo que é um momento de expansão mesmo, de testar, né, o que de fato compõe, né, e agrega informação a um programa jornalístico, né? Então eu vejo que sim, para outros telejornais da emissora, aliás, outros telejornais da emissora já fazem isso, né? Então eu acho que o Jornal Nacional, ele também vai nessas fontes para trazer essas referências. Eu não acho que o que ele faça seja inédito, né? A gente vê situações sendo reproduzidas em telejornais próprios da emissora. Então, eu acho que é um momento desafiante mesmo, né? Porque, na minha visão, não é possível não passar por essas mudanças. É um cenário de transformações, mas é um cenário ainda de muitas incertezas,
né? Então, os telejornais, eles tiveram uma queda significativa na audiência na última década. Isso é fato, né? E muitos de vocês, jovens, já não, né? Na idade de vocês, já não assistem mais o telejornal na TV. Muitos casos que eu analisei, isso foi muito interessante. Situações em que, no Twitter, as pessoas diziam assim: ah, eu perdi isso, vou ligar a TV agora para ver. Então, entraram em contato com situações do telejornal, primeiro por intermédio da rede social e então foram para a TV. Então, eu acho que os telejornais, eles precisam se atentar para esse movimento também, não só de manter a estrutura atual e manter, né, os telespectadores consumindo o conteúdo estritamente pela TV, mas também de alguma forma estar presente, né, nos sites de redes sociais, chamando esse público, porque esse movimento também ocorre, esse movimento contrário, né? E foram várias as situações de relatos de pessoas que não estavam assistindo ao conteúdo e foram ligar a TV, ou então passaram a comentar aquele conteúdo mesmo sem ter assistido o telejornal. Então, aí até que ponto é interesse para o telejornal ou não estar fazendo parte dessa cena em que se comenta um conteúdo em que não foi visto, né? Então, eu acho que são cenários muito novos ainda, né, em reconfiguração. Então, eu acho bem interessante e acho que a tendência é só expandir mesmo. Leire, você falou que sua pesquisa teve um longo período, né? Foi uma pesquisa extensa, a partir de 2015. Você analisou os jornais que, de certa forma, eles podem alterar o quadro ou o formato a qualquer momento, né? Em algum momento da sua pesquisa, você teve que lidar com uma alteração, assim, um imprevisto que você estava analisando durante esse período? E teve alguma dessas alterações que você analisou que não deram tão certo na televisão e eles tiveram que fazer algumas modificações? Eu acho que o começo da minha pesquisa ele já foi bem imprevisível, assim, né? Porque eu tinha um projeto formatado e aí quando eu vi essas alterações, eu me deparei com uma situação nova. Então, esse início já foi bem, vamos dizer assim, bem imprevisível, porque eu não imaginava que eu iria ter contato já com essa situação, né, da mudança na linguagem do Jornal Nacional no início da minha pesquisa. E aí, ao longo, eu fui acompanhando essas situações e um fato muito interessante é que em 2017 o Jornal Nacional anunciou a última reformulação de cenário pela qual ele passou. E aí é o ponto da sua pergunta. Eles anunciavam uma mudança na integração das equipes, porque o Jornal Nacional ele passou a ocupar, né, um espaço junto com jornalistas da internet, junto com jornalistas do portal G1, todos passaram a ocupar o mesmo espaço. O cenário do telejornal, ele é no centro desse espaço. Então foi anunciado que haveria uma maior integração de conteúdos, na produção de conteúdos, nas rotinas. Isso foi bastante divulgado. Então, para minha pesquisa, eu estava bastante preparada para esse novo cenário de mudanças, né? Porém, as situações que eu passei a coletar, eu não consegui notar esse nível de integração das equipes, essa proposta integrada do telejornal. Na minha avaliação, ela ficou mais como uma proposta ali do cenário, da integração das equipes, mas não refletiu tanto no conteúdo. Então, eu pude acompanhar, sim, né, materiais que foram utilizados dentro do telejornal, vindos da internet, vindos dos sites de redes sociais, mas eu esperava outro tipo de conteúdo a partir do anúncio dessa nova estrutura, dessa nova integração entre
os profissionais. Então, nesse sentido, a minha surpresa foi mais nesse sentido. Mas ao longo das situações da pesquisa, eu acho que, assim, nada me fez... Depois que eu conheci o conceito de modo de endereçamento, né, e que eu passei a aplicar essa metodologia, eu não tive nenhuma situação, por exemplo, que me surpreendeu, porque é uma metodologia que se encaixava muito bem a minha pesquisa, né? Então não teve nenhuma situação. O único momento, por exemplo, que eu achei que também fosse ter uma repercussão maior, mas não teve, foi o do vídeo do Cavani. Eu achei que as pessoas iam comentar mais o fato de ter sido utilizado esse vídeo e no vídeo não ser atual. Mas pelo mapeamento que eu fiz no Twitter, não houve uma circulação muito significativa em relação a esse conteúdo. Ele foi impactante, porque foi um vídeo que não era atual, sendo exibido como atual. Mas não houve uma conversação muito significativa naquele dia da retratação no Twitter, por exemplo. E eu esperava uma movimentação maior. Já a leitura do tweet falso teve uma repercussão muito grande. Assim que houve a retratação no ar, no Twitter, já começou a ter uma conversação grande, um número de postagens muito grande. Então, é muito particular, né, esse tipo de conteúdo. Às vezes você imagina uma reação, mas não tem, né? E outras vezes você é surpreendido pela reação. Mas da pesquisa em si, do andamento da pesquisa, né, depois dessa fase inicial e da definição da teoria e da metodologia, aí eu consegui andar muito bem com ela e esses casos, eles contribuíram muito, assim, para essa minha descoberta. Assim, com relação agora ao futuro do telejornalismo, a gente pode perceber que existe uma mudança no padrão, principalmente dos jornalistas que trabalham. Por exemplo, o Jornal Nacional, o antigo apresentador, já tem uma grande diferença do Bonner. Qual que você acha que é o futuro do telejornalismo, assim, e qual é o perfil desse jornalista? Como que esse jornalista vai dialogar com o público? Principalmente aqui no interior, a gente percebe que os apresentadores, eles têm até um tom de brincadeira, assim, eles dialogam com o público muito mais. Qual que você acha que é o futuro, sim, do telejornalismo em si? Bom, pegando o exemplo que você acabou de citar aqui do telejornal local, a gente realmente observa uma mudança bem significativa, né, nos últimos anos, na condução do telejornal ao vivo, na linguagem que é utilizada, muito mais informal, muito mais leve, trazendo interações, né, muitas enviadas por meio de aplicativos de mensagens, que hoje são recursos bastante utilizados. Então eu vejo que o jornalista, ele tem sim que estar preparado para essas novas interações, porém o princípio ainda é o da informação de qualidade, né? Eu acho que esse é um ponto que o telejornalismo, ele nunca pode deixar de considerar. Então, eu acho que essas mudanças, quando elas agregam ao conteúdo, elas são muito bem-vindas, né? Elas aproximam os telespectadores, que se sentem mais interessados por uma informação. Então, eu acho, sim, uma mudança benéfica, mas eu acho que o telejornalismo, ele prima pela notícia, né? Essa é a minha visão pessoal. Então, por mais recursos que a gente utilize, por mais interações que sejam propostas, a informação, o conteúdo de qualidade a ser passado pelo telespectador deve ser o norte. E eu acho que as pessoas, elas vão buscar esse tipo de conteúdo também na televisão, né? Elas estão consumindo conteúdo em diferentes plataformas, mas a televisão, ela continua sendo um ponto de informação muito significativo. As pesquisas, né, mostram isso, que a televisão ainda continua sendo um ponto de informação do brasileiro. Ainda que para vocês, muitas vezes, essa não seja mais a realidade, que eu sei que muitos de vocês, né,
consomem mais conteúdo por meio de plataformas digitais do que pela televisão, a gente precisa considerar que muitos brasileiros ainda não têm acesso a esse tipo de conteúdo. Então, eu ainda vejo forte o telejornalismo no Brasil, ainda vejo como uma importante fonte de informação do brasileiro e vejo que vai passar, sim, por significativas mudanças, porém, ainda o foco precisa ser, né, a qualidade do conteúdo a ser produzido, a ser veiculado. Essa é a minha visão pessoal, né? Não sei o que os próximos anos nos reservam em relação a esse tema, em relação a essas transformações de linguagem, de formato, mas é uma visão pessoal que eu tenho sobre isso. Então, essa é a minha visão sobre esse assunto. Bom, pessoal, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, as perguntas, as contribuições dessa conversa para a minha pesquisa e agradecer a TV Unesp também por essa oportunidade. Foi um prazer esse bate-papo aqui hoje. Muito obrigada e até a próxima.